A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Eu sou Bárbara Nunes e venho trazer o nosso devocional do capítulo do dia. Hoje nós iniciaremos o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes começa dizendo sobre a autoria dele. Versículo 1 vai dizer palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. E Salomão, ele foi um dos filhos de Davi, não o primeiro, longe de ser o primeiro, porque Davi, como é constatado, ele teve aproximadamente 10 filhos. E ali, Salomão não seria ali na linha sucessória o designado a suceder o seu pai, mas o Senhor o chamou, o Senhor teve graça quando Salomão nasceu e por meio do profeta foi-lhe dado o nome de Jedidias, que significa o amado de Deus. Salomão foi amado de Deus. Salomão foi o segundo filho de Davi com Batseba. O primeiro havia morrido devido ao pecado de Davi contra Urias e adultério com Batseba. Mas houve um arrependimento. E o nosso Deus, ele é um Deus de recomeço. E após esse arrependimento, Davi toma Batseba novamente, após já ser sua esposa, e ali vem o nascimento de Salomão. E foi-lhe dada a profecia de que este seria o sucessor do trono. E nós vimos que Salomão, quando ele vai assumir o trono do seu pai, após uma dificuldade até de adentrar nele, onde teve interferência de sua mãe, porém quando ele chega ao trono, ele vai orar ao Senhor, ele vai fazer um pedido ao Senhor, que derramasse sobre ele sabedoria. Salomão podia pedir tudo ao Senhor quando ele visita em sonho, mas Salomão pede sabedoria e ele agrada tanto o coração do Senhor que o Senhor não concede apenas sabedoria a Salomão, mas concede também riquezas, honras, concede muito mais do que ele pediu, longevidade, saúde. E Salomão ali tem um discernimento, ele recebe um discernimento na hora de julgar o povo. Porque ser rei naquela época também tinha o papel de juiz. As pessoas levavam as causas ao rei e ali ele julgava, dava sentença. Como nós já vimos em devocionais anteriores, a história, em cada capítulo. E aqui é só para relembrarmos, contextualizar a vida de Salomão. Então ele foi considerado, foi dado por Deus a sabedoria. Não havia ninguém como ele. Ele encantava pessoas, reis, rainhas de outros lugares devido à sua sabedoria. As pessoas viam que nele havia algo diferente. E Salomão foi designado a construir o templo do Senhor. Salomão teve tudo que os seus olhos poderiam desejar. Colecionava cavalos, tinha toda a riqueza. Ele tinha sabedoria para multiplicar as riquezas. E ele mesmo diz que ele tinha tudo. Tudo que os olhos desejaram, ele pôde ter, ele teve. E ele já começa dizendo no capítulo de hoje, no capítulo 1, que vaidade de vaidade, vaidade de vaidades novamente, tudo é vaidade. Aqui Salomão, ele está numa fase madura, numa fase experimentada, onde ele já experimentou toda sorte de coisas, tudo o que você pode imaginar. Salomão teve mulheres, teve fama, teve riquezas, ele teve palácio,
tudo que os olhos de alguém podem desejar nesta terra, nesses tempos em que vivemos. E ele vai dizer também no versículo 9 que não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada que nós possamos dizer, isto é novo, porque as coisas se repetem, a concupiscência se repete, só muda as pessoas. E este livro nos mostra o quanto a alma humana está vazia e perdida. Mostra um homem que teve tudo o que os seus olhos desejaram, alimentou a sua alma, que estava sem direção correta, com dinheiro, fama, amores, e no fim, em sua fase madura, o pregador conclui que tudo é vaidade, que nada pode preencher o vazio da alma, a não ser Cristo. Ele vai falar que tudo é vaidade, é aflição de espírito. Vai dizer também no versículo 11 que já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também. Delas não haverá lembrança entre o que hão de vir depois. Muitas pessoas estão se desgastando ao ponto de perder a sua saúde por vaidades, porque tem feito as coisas com o coração em impressionar o homem, impressionar pessoas. E tudo isto é vaidade. Tudo isso que você está fazendo hoje pode não ser lembrado amanhã, como está dizendo aqui. Não haverá lembrança de tanto esforço, porque as pessoas, elas nascem, elas morrem, vêm outras pessoas, os substituem e ali vem novas coisas. Então, tudo é vaidade. Tudo o que você faz que não seja para o Senhor é vaidade. Entenda isso para você levar o seu nível espiritual, para você deixar de ficar questionando pessoas ou a si mesmo, se isso ou aquilo é pecado, se pintar a unha ou não é pecado. Quando você entender que tudo que você faz que não é para Cristo é vaidade, você vai elevar o nível. E hoje eu entendo que tudo que eu vou fazer, eu preciso consultar ao Senhor. Eu preciso buscar na minha mente se isso o agrada. Se Ele já me chamou a atenção por causa disso, de uma atitude, de uma intenção errada. Essa semana mesmo eu fui fazer a unha e aí a dona falou, pode escolher o esmalte ali. E aí, quando eu estive lá, eu fiquei pensando que cor passar, E eu lembrei que meu marido gostava de determinada cor. Ele gosta de um vinho, uma cor de vinho. E naquele momento eu busquei agradá-lo, porque quando eu estou agradando o meu esposo, eu estou agradando o cabeça sobre mim. Então, eu estou fazendo como para o Senhor, porque o homem, ele é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça do marido e Deus é o cabeça de Cristo. Então, eu estou fazendo para agradar ao Senhor. Com que intenção nós fazemos o que fazemos? Tem pessoas que estão buscando a sedução, usar coisas para seduzir. Então, isto é vaidade. E disso não haverá lembrança. Disto haverá consequências. Porque o que nós fazemos que não é para Cristo, há consequências. Há consequências de nossas vaidades. E as consequências podem ser uma vida sem colheita. Pode ser uma vida de juízo. E nós, mulheres, temos que tomar muito cuidado com o excesso de vaidade e com a falta de vaidade também. Vaidade no sentido de se cuidar. De cuidar da higiene, de cuidar da aparência, de não andar desleixado. Porque muitas vezes é muito fácil, nós crentes falarmos que isto é pecado, é vaidade e não nos cuidarmos em nada. Mas nós precisamos ter asseio,
nós precisamos andar com ordem, com decência, né? Distinguindo o que é vaidade e o que é um cuidado, o que é excesso e o que é essencial. Salomão vai dizer também no versículo 16 que eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Salomão não tinha outro como ele. Ele foi além de todos em tantas áreas, na sabedoria, nas riquezas, ele sobrepujou a todos antes dele. E vai dizer que o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Tem um capítulo de Eclesiastes que ele vai falar a muita sabedoria, a busca por muita sabedoria também é vaidade. Porque a intenção com que buscamos, e muitas vezes Salomão nós vimos que ele impressionava, ele vai impressionar rainhas, ele vai se envolver com mulheres estranhas, ele chamava atenção e ele se envaidecia dessas coisas. Se deixou levar por palavras de mulheres estranhas, mulheres que não seguiam o mesmo Deus, o Deus de Israel. E isso foi o que fez a queda de Salomão, a apostasia. Isso derrubou Salomão. Ele se envolve com mulheres e quando vê, ele está ali seguindo os deuses delas também. Mas neste livro nós vemos que ele está parado, refletindo e derramando sabedoria, derramando sobre nós o conhecimento que Deus lhe deu acerca de todas as coisas, acerca do que nós estamos fazendo e que tudo é vaidade. E Salomão encerra o capítulo dizendo, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Está dizendo que a sabedoria sem Deus, mesmo que tenha ideais altos, sem Cristo não trarão a plena satisfação. Salomão ele se desvia da direção correta. O dinheiro, a fama, os amores, vai tirar Salomão do centro, ali da vontade do Senhor. E ele vai nos dizer que tudo sem Cristo nada vale, porque não traz a plenitude, a plena satisfação. Então, muitas vezes nós vemos pessoas que têm tudo financeiramente, mas não têm nada, porque só tem dinheiro. Enquanto outros têm tão pouco, mas são felizes, são plenos, né? Vão à igreja, a pessoa está lá, parece que não tem problema nenhum, porque a alma está refletindo um gozo, uma alegria, a paz que excede todo entendimento humano. E somente isso nos completa, somente isso, somente a presença do Senhor é capaz de te alegrar, é capaz de te dar a plenitude, mesmo faltando tanto. Adonai Roi Loexa, o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quem não faltará é o pastor. O Senhor é a presença dele que garante que nós seremos plenos, cheios de vida, alegres, felizes, desfrutando da paz que excede todo entendimento humano. Este é um livro para nós acordarmos quanto ao que realmente, verdadeiramente é importante, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz.